Bons líderes fazem boas perguntas. É isso mesmo. Líder é aquela pessoa que desenvolve o potencial dos outros. Ele olha um liderado e fala: deixa eu desenvolver o potencial desse cara. E uma ótima forma de você desenvolver o potencial das pessoas é você fazendo perguntas. A cada situação, cada coisa que acontece, ao invés de você entregar a solução, entregar tudo com muita facilidade para as pessoas, não. Você sabe a solução, mas você faz uma pergunta para a pessoa mesmo trazer aquela solução. Você concorda comigo que é muito mais fácil convencer uma pessoa fazendo ela falar a solução para aquele problema, para aquela dificuldade que ele estava fazendo? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu quero mostrar para você várias perguntas que você pode fazer para os seus liderados, eles trazerem a solução, e aí quando eles forem fazer o que tiver que ser feito, eles estão mais envolvidos, porque eles mesmos falaram sobre tudo aquilo lá. Eu vou trazer várias perguntas aqui, se você até puder anotar, é bem interessante que você pode usar em um momento especial aí junto com o seu liderado. Só que antes de falar das perguntas, essa metodologia, gente, é uma metodologia que foi usada pelo grande filósofo Sócrates, né? É a metodologia socrática de repente, você desenvolver as pessoas. Sócrates, ele foi visitar lá o templo de Apolo, lá na época, e tinha uma frase no templo que chamou muito a atenção dele, que era: conheça-te a ti mesmo. Sabe, ele falou, é isso, sabe, antes de sair aprendendo sobre outras coisas, temos que aprender sobre a gente, temos que conhecer a gente. E aí ele acabou, não só por causa disso, outras coisas também, desenvolvendo esse método para as pessoas se conhecerem e elas conseguirem resolver os problemas da vida dela. Então, ele era um cara que, assim, ele fazia os seus alunos pensarem. E é isso que você, líder, vai fazer. Você vai fazer os seus liderados pensarem para resolver os problemas e as dificuldades que ele tem. É isso. Inclusive, Sócrates, ele foi assim, teve tanto sucesso nessa área, né, de desenvolver o pensamento crítico das pessoas, que ele foi até preso. Porque ele começou a desenvolver o pensamento crítico das pessoas. E aí as pessoas começaram a também criticar o governo, criticar as pessoas que comandavam o Estado e tal. E aí falou assim, não, vamos pegar esse Sócrates aí, vamos tirar, porque ele coloca muita minhoca na cabeça das pessoas. Mas não era minhoca, ele fazia as pessoas pensarem, as pessoas questionarem, se não havia um jeito melhor para conduzir a vida, fazer todas aquelas coisas. E é isso que você, líder, vai fazer. E uma outra coisa muito legal, gente, que é assim: quando você faz uma pergunta para o seu liderado e ele responde, ele vai querer ser congruente àquilo lá. Você vai começar a entender através das situações que eu vou começar a trazer aqui. Se ele traz a resposta certa, ele vai ter, na hora de executar, ele vai querer ser congruente. Então ele vai lá e executa da forma correta. Se ele não trouxer a resposta correta, você continua fazendo pergunta, até ele trazer uma resposta que é que realmente vai solucionar aquilo lá. Então eu trouxe várias questões aqui. Então, por exemplo, um liderado chega para você, né? Ô líder, eu não vou conseguir concluir aquela tarefa, aquele projeto, aquilo que nós combinamos no prazo que a gente havia determinado. Eu não vou conseguir concluir isso daí. Sabe, uma pergunta muito legal que você pode fazer é assim: antes de você falar, não, tem que entregar por causa disso, faz pergunta. Né? Vamos fazer ele pensar uma forma para ele achar uma solução para conseguir entregar aquilo lá no prazo. E talvez uma pergunta que você possa fazer é assim, cara, o que está te impedindo de concluir essa tarefa no prazo? O que está impedindo? Uma coisa importante: sempre que você faz a pergunta inicial, aparecerão respostas rasas. É uma tendência do ser humano responder coisa rasa, responder coisa fraca, coisa que não é o problema. Então você tem que ser um tanto persistente, líder. Você tem que falar assim, mas o que mais? Porque a primeira, segunda vez vai vir coisa rasa. Mas o que mais está te impedindo? O que mais está te impedindo? Sabe, vai profundamente porque vai vir coisa rasa. E aí, você depois faz uma outra pergunta. Cara, o que você poderia, baseado nessas respostas que você deu, o que você poderia fazer para conseguir entregar no prazo? Porque se não entregar no prazo, vão ter esse problema, esse problema, esse problema e esse problema.
Então você vê, são 3 perguntas que você pode fazer no momento desse, né? Você tem que fazer as 3 na sequência, é muito legal. Cara, o que está te impedindo? Vai vir coisa rasa, que mais, que mais, que mais? E o que você pode fazer? Vamos fazer o cara pensar. Porque é muito mais fácil pedir prazo para o líder do que realmente pensar em soluções para conseguir resolver aquela situação. Uma outra situação aí, ó. O liderado ele começa a reclamar de um colega de trabalho que toda hora fica interrompendo ele, fica fazendo pergunta para ele, fica interrompendo para ele. Sabe? Vamos fazer pergunta, vamos fazer esse cara pensar. E talvez uma pergunta muito legal, eu adoro essa pergunta, é assim, cara, como que você escolheu reagir perante isso que está acontecendo? Essa pergunta ela é matadora, gente. O seu liderado vem todo reclamãozinho, o cara toda hora fica me interrompendo, o cara não me deixa trabalhar direito, tal, não sei o quê. Sabe, como que você escolheu reagir? Cara, vai explodir a cabeça dele, porque ele vai começar a perceber que ele escolheu reagir reclamando. Né? Porque tem 2 formas de reagir. Eu reclamo da situação ou eu penso numa solução para resolver essa situação. E o liderado, ele começa a perceber que ele escolheu reclamar. Isso aqui é uma pergunta, gente, coringa, sabe? Toda vez que vier reclamaçãozinha, tal, não sei o quê, aquele dodói, sabe? Aquele, o mundo tá contra mim, tal, não sei o quê. Cara, como que você escolheu reagir a essa situação? Essas perguntas nós podemos fazer em casa, para os nossos filhos, maridos, esposas, pessoas que estão à nossa volta. Cara, como que você está escolhendo reagir? E a pessoa ela percebe muitas vezes que a forma como ela está reagindo não é legal. E aí depois você vai para a próxima pergunta, né? Disso que está acontecendo, o que você tem controle? O que você pode fazer? E aí de repente vem um insight. Lembra que sempre no começo vem resposta rasa. Aí você continua, que mais? Que mais? Que mais? Aí de repente o cara pode perceber e falar assim, poxa, quando o cara vier, eu posso falar que naquele momento eu não posso ajudar ele e marcar um horário para ele vir perguntar para mim sobre aquela situação ou indicar uma pessoa que ele pode conversar sobre aquilo, porque naquele momento eu não posso conversar com a pessoa. Tá vendo? O que você pode fazer? O que está sob o seu controle? Líder, não entregue respostas. Não entrega. Faça eles pensarem. Sabe por quê? Porque numa próxima vez que tiver um problema, você já criou nele essa capacidade de pensar, ele para de trazer problema para você. Ele pensa por si só. Olha lá, seu liderado vem e reclama que o cliente não tem conhecimento para conduzir o projeto. Aí o cliente está fazendo tudo errado e a coisa não está funcionando, não está indo para lugar nenhum. Sabe, ao invés de falar o que ele tem que fazer, sabe, o que você já tem... Olha que pergunta, gente. E essas perguntas que eu estou colocando para você, que eu até pedi para você anotar, você pode usar para um monte de coisa. Mas olha que pergunta que você pode fazer nessa situação, né? O que você já tentou para resolver essa situação? Eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, já tentei fazer aquele outro, legal, ouça ele. E aí depois uma outra pergunta, e o que mais você poderia fazer para tentar? Faça a pessoa pensar, faça perguntas, método socrático. Sabe, as pessoas, Sócrates, ele entendia o seguinte, que as pessoas, elas acham que sabem resolver os dilemas da sua vida, os problemas das suas vidas. Elas acham. E aí elas vêm com essas respostas rasas, essas coisas rasas. E aí você, sendo um líder questionador, tal, você começa a tirar coisas que realmente resolvem. Vamos para mais uma aqui, ó. O líder, o liderado vê que não vai conseguir atingir a meta de venda daquele mês. E aí ele vem todo negativo, todo reclamão. Tá muito ruim a situação econômica. Os clientes ficam só reclamando de preço, tal. Ele vem daquela forma muito negativa, muito reclamona. Gente, olha que pergunta. E essa pergunta serve para um monte de coisa. Essa pergunta é matadora, sabe? Liderado, não vai chamar, fala o nome dele, né? João. João, o que você ganha agindo dessa maneira? Gente, olha que pergunta. João, o que você ganha agindo dessa maneira?
que ele vai perceber? Ele vai perceber que ele não ganha nada, muito pelo contrário, ele está perdendo. Porque enquanto ele está reclamando, ele não está agindo para resolver a situação. E aí depois você pode emendar uma outra pergunta. João, nós temos aqui o Carlos. O Carlos está com a mesma situação que você está, econômica, de clientes, a carteira é muito parecida, tal. Você sabe me dizer o que o João está fazendo para ele conseguir... O que o Carlos está fazendo para atingir a meta e você não está fazendo? Sabe? Pergunta, gente. Pergunta. Sabe, tá aí, ó. É uma bela de uma forma para você desenvolver o potencial das pessoas. Há uma grande chance, se você sempre está perguntando, uma próxima vez que o seu liderado tiver um problema, ele já vai começar a se auto-questionar. As mesmas perguntas que você faz para ele vai começar a fazer para ele e ele já vai começar a agir. Gostou dessa dica? Gostou do método socrático aí para liderança? Eu vou ministrar uma maratona de liderança. O que é a maratona de liderança? São 4 aulas onde eu vou te dar várias ferramentas. Você vê, o método socrático da liderança é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Você quer aprender outras ferramentas muito práticas para você liderar o seu time e fazer o seu time dar muito resultado? Venha participar dessa maratona de liderança. São 4 aulas online e gratuita. Procura aqui... Talvez está aqui no... Se você está assistindo no YouTube, dá uma olhada na descrição. Se você está no meu podcast, vai lá e dá uma olhada na descrição do podcast. Se você está no Instagram, dá uma olhada aqui na minha bio. Dá uma fuçada, procura um link por aqui, vai lá e se cadastra. Serão 4 aulas. Aula número 1, sobre como motivar e engajar a equipe. Aula número 2, como elevar a competência. Eu quero te mostrar mais ferramentas. Aula número 3, mudança, inovação. Aula número 4, quando aplicar feedback. Como aplicar feedback nos seus liderados. Vamos lá? Vamos participar dessa maratona? Procura um link por aqui ou na minha bio, se você estiver no Instagram. Eu estou te esperando para essa maratona de liderança. Tchau!